Olá, iniciando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia, e hoje eu tenho a satisfação de receber aqui minha amiga doutora Luana Tomás, formada pela UNAMA, mestre em Direito, doutora em Direito, pós-doutora em Direito, e que está desenvolvendo atualmente um grande trabalho na coordenação da Clínica de Atenção à Violência, sem falar numa advocacia muito forte em defesa da mulher, em defesa da igualdade de gênero. Luana, seja bem-vinda, é um prazer imenso de ter aqui o nosso programa. E eu queria começar esse nosso bate-papo te perguntando como que começou essa tua trajetória para te tornar essa referência que és hoje, não só academicamente, nesse tema da igualdade de gênero, da defesa da mulher, mas também na advocacia, né? Nesse setor que é tão delicado, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. Conta pra gente aí como começou essa história. Bora começar o nosso bate-papo por aí. Obrigada, Sávio, pelo convite. Olha, já começo fazendo uma correção. Na verdade, sou formada pela UFPA. Inclusive, eu fui tua aluna. Tu foste meu professor substituto. Numa época, eu estava me formando. Tu foste um professor substituto. Eu tenho duas formações, na verdade. Eu sou formada em Direito na UFPA. Você é e eu sou formada em Ciências Sociais. Você é graduada em Ciências Sociais pela UNAMA e em Direito pela UFPA. É isso. Eu tenho essa dupla formação. Mas, enfim, eu tenho orgulho das duas formações. Sempre fiquei ali no meio do caminho, entre o Direito e as Ciências Sociais. E, enfim, no mestrado, doutorado, tentei articular também os dois campos. E isso tem tudo a ver, porque, assim, quando eu fiz graduação, ou, na verdade, quando eu fazia graduação, eu não queria ser advogada. Eu sempre pensava em ser pesquisadora, ser professora, comecei estágios na área da pesquisa. E aí depois, no final assim, do curso, eu comecei a me aproximar de uma advocacia mais ligada aos direitos humanos, estagiei na SDDH, que é a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, e fui me aproximando de movimentos sociais, e aí eu aventei, olha, dá para fazer uma advocacia diferente. Eu não queria essa advocacia mais tradicional, eu queria uma advocacia mais próxima dos movimentos, né? Então, aí eu fui começando a me aproximar da advocacia. Quando eu me formo e fui fazer o mestrado, aí já escolhi o tema do enfrentamento à violência contra a mulher, porque na graduação eu já era muito próxima dos movimentos, do movimento estudantil, próxima de partidos políticos, do movimento feminista. Aí quando eu me formei, fui fazer o mestrado, já estudando a área da violência contra a mulher. E aí, quando eu já fiz o mestrado, já fui me envolvendo mais, porque assim, a minha pesquisa de mestrado, ela foi sobre a judicialização da violência contra a mulher. Na época não tinha a Lei Maria da Penha, não tinha ainda. Então, eu analisava como é que esses processos entravam no sistema de justiça. Então, eu acabei dialogando muito com o processo penal. E aí eu fui começando a analisar os processos e eu via, poxa, realmente é uma advocacia muito ruim. As pessoas não sabiam como advogar e isso me inquietava muito. Tanto que o título da minha dissertação foi: será que isso vai para frente, doutora? Porque era uma coisa que eu via nas audiências as mulheres falarem: olha, o que aconteceu ali? Eu não entendi nada. Então eu via que elas não eram orientadas, tanto pelas juízas, quanto pelas promotoras, ou pelos advogados e advogadas corretamente. Então eu comecei a me interessar mais por isso. Não existia um acolhimento por parte da justiça em relação ao problema, à posição da mulher, né? Sim, então elas eram muito julgadas, era comum nas audiências, coisas do tipo: por que e por que você era casada com um homem desse então? Então, e você aguentou todos esses anos? E aí eu ficava muito inquieta. E aí quando eu terminei o meu mestrado, me tornei professora, fui começar a trabalhar em várias instituições, comecei na iniciativa privada, até fazer concurso para a UFPA, né, como professora. E quando eu entrei, meu concurso na UFPA foi para prática penal. Então, eu sempre, desde o início, meu compromisso era de estimular a prática. E aí, quando eu fui atuar, fui dar aula no núcleo de prática jurídica, e eu via que os núcleos de prática jurídica, até hoje, eles têm uma vocação mais civilista, Sim. mais em família. E aí eu falava, olha, para os meus alunos, olha, mas eu não queria que vocês tivessem só essa experiência, porque existe um mar de pessoas que não são atendidas. Por exemplo, as pessoas que vão para as delegacias, que sofrem violência. E aí eu comecei a fazer um atendimento especializado, às sextas-feiras.
E até hoje eu atendo, toda sexta-feira eu coordeno a clínica de atenção à violência e eu atendo toda sexta-feira, tem quase 20 anos, pessoas em situação de violência. E aí virou esse dia, assim, sexta de manhã na UFPA. Então começou como na disciplina mesmo, prática, e aí foi evoluindo, depois eu fiz projeto de extensão, projeto de pesquisa, até chegar ao formato clínica, num formato mais recente. E hoje a clínica ela é multiprofissional, então tem psicólogas, tem assistentes sociais, tem advogados, e alunos e alunas, também estudantes, e a gente faz esse atendimento gratuito. Eu queria que eu diferenciasse, Luana, uma clínica de um grupo de pesquisa. Uhum. Pois é, a ideia da clínica ela é articular a prática, a pesquisa e a extensão. Então, no núcleo de prática, por exemplo, você só faz o atendimento. O aluno, chega uma pessoa lá com uma demanda, o aluno vai lá, vê qual é a demanda e elabora a petição. Sim. No grupo de pesquisa, a gente discute textos, teses, faz reflexões. A clínica tenta articular as duas coisas. Atuação em caso concreto, como se fosse um escritório de advocacia voltado para a gente faz tanto o atendimento quanto a gente tenta refletir sobre esses casos. Então, por exemplo... E a própria judicialização de casos também, pela clínica. A gente faz tudo. O civil, o criminal, o administrativo. No caso, pelo núcleo de práticas jurídicas lá da UFPA. Não, pela clínica. Sim. Então, a gente tem um espaço da clínica e aí chegam as pessoas, a gente faz demanda espontânea. Chega uma pessoa sexta-feira e aí sofreu uma violência, por exemplo, no ambiente de trabalho, foi assédio no ambiente de trabalho. A gente faz o criminal, a gente faz o civil, a gente faz o trabalhista, se for o caso, dependendo do tipo de assédio, né? Se você é sexual, assédio moral. Se for uma situação de violência policial, a gente faz o criminal, a gente faz o civil, a gente faz o administrativo, da Corregedoria da Polícia Militar. Então, a gente tenta fazer um atendimento integrado a partir daquela situação de violência que veio relatada. E aí, por exemplo, se é uma situação de violência contra criança, às vezes tem um atendimento psicológico, então a gente faz o atendimento psicológico também, a gente faz... Então, a gente tenta fazer o atendimento integrado mesmo. Às vezes é uma questão que demanda assistente social, por exemplo, um homem trans que está numa situação de pré-natal e está com dificuldade, foi estuprado, mas está com dificuldade de ter subsistência mesmo para sua gestação. Aí a gente ajuda em políticas sociais. Então, a gente tenta trabalhar, a gente faz o atendimento, judicializa, vai para as audiências, tudo, mas tenta fazer reflexões sobre esses casos. Então, por exemplo, a gente atendeu uma tentativa de uma mulher sobrevivente de feminicídio. A gente fez o júri, a gente fez o criminal, civil, tudo. E também a gente elaborou artigos sobre feminicídio e a gente elaborou um protocolo. Então, a gente tenta também, a ideia da clínica é trabalhar muito essa atuação prática. Então, a gente tenta trabalhar muito a prática também, como melhorar a prática no enfrentamento desses casos. A gente está falando aí de uma atuação, na realidade, que não é apenas jurídica, né? Ela é multidisciplinar. Se você chegar com um advogado com um problema contratual, ele vai estudar a lei, vai dar um encaminhamento jurídico, vai propor uma ação, ele defender em uma ação judicial. Mas quando você está falando de violência, não é apenas uma questão jurídica, correto? Vocês têm uma estruturação aí muito mais ampla do que simplesmente o lado do advogado, né? De acolhimento, de acompanhamento psicológico para poder dar tratamento a isso. Correto? Sim, e assim, a violência é um problema complexo e multifacetado, então, em regra, realmente você vai ter várias formas de intervenção, e aí vem a questão psicológica, vem a questão social, mas eu acho que mesmo no âmbito jurídico, nós, advogados e advogadas, temos muita dificuldade de atendimento desses casos. Eu ia te perguntar isso assim, você que está muito envolvido com o ambiente acadêmico, como preparar, né, um estudante de direito, que ele está ali, né, apegado aos livros de direito e aquele tecnicismo jurídico, preparar ele, né, para o enfrentamento de questões jurídicas mais complexas e que transcendem a própria questão jurídica, né? Sim. Que é o atendimento, né, da pessoa que é violada em seus direitos por atos de violência, sobretudo quando envolve mulher, envolve criança, envolve o público LGBTQIA+. Essa preparação, né, desse estudante, ela está sendo feita de forma satisfatória? Quais são os desafios para conseguir preparar essa pessoa para não ser apenas um advogado, mas ser uma pessoa que consiga acolher,
né, quem teve os seus direitos violados? Sim, eu até fiz um artigo recente que eu faço meio uma autoetnografia, eu faço uma recapitulação desses 20 anos, formando pessoas para atender vítimas de violência. Sim. E falando um pouco desses desafios, né? Desde a falta de recurso. Então, quando eu comecei o atendimento como professora de prática, você tinha também um momento que as universidades tinham um grande investimento, então, no início do governo Lula, então eu ainda consegui vários editais. E aí depois você tem o enxugamento, né? Por exemplo, nos últimos governos, Temer, Bolsonaro, do grande corte nas universidades federais. E aí já, né, a tempo de vacas magras, eu já não conseguia mais editar, não conseguia mais bolsa, eu tive que procurar outras fontes de financiamento. Então, também são múltiplos os desafios, inclusive a falta de recurso. Um outro aspecto é, de fato, porque a gente tem uma formação que é muito tecnicista, então a gente é preparada para decorar a lei. Então, nesses casos, envolve um outro processo. Então, como é que você atende uma pessoa que vira e fala para você foi estuprada? Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu fui trabalhar no núcleo de prática de uma faculdade privada. E era um caso de uma mulher que relatou que ela era estuprada pelo marido. Então, era o estupro conjugal. E na época tinha decisão, inclusive, dos tribunais que nem reconhecia o estupro conjugal. E aí ela relatou que ela descobriu que o marido era homossexual, que ele tinha várias revistas, que tinha fotos de homens nus e tal. Aí eu lembro que eu estava atendendo na sala de advogado, da coordenação, né, assim, e aí os alunos viram aquele caso, acharam fantástico a história, assim, um cara que estuprava a mulher e ao mesmo tempo tinha revistas. Aí eles começaram a chamar outros alunos das outras cabines, e aí quando tinha aquela mulher e uns 8 alunos ao redor dela, e eles diziam, conta aí de novo, como é? Então, assim, com a menor sensibilidade para que aquilo que aquela mulher estava relatando, a dor dela de se separar, de passar por uma situação de violência sexual. Então, assim, é o mínimo preparo, né? Porque para o aluno aquilo era diferente, era exótico, era interessante, e ele esqueceu que tinha um ser humano ali do outro lado. Sim. Então, isso é uma questão. A gente não tem formação. Como é que se faz o acolhimento? Como é que se faz o atendimento de uma pessoa como essa? Um outro aspecto também, a gente em regra, né, é formado para criar soluções jurídicas. Sim. Então a pessoa conta uma situação, olha, aconteceu isso, aí você vai dizer para ela, olha, tem que fazer essa petição então. Mas assim, são situações tão complexas que às vezes, primeiro que assim, o relato da pessoa tem que correr um pouco mais solto. Então às vezes, era comum quando eu formava, dando aula, né, trabalhando com esses alunos, aquela pessoa, as narrativas da violência, elas não são lineares. Então a pessoa começa a contar, por exemplo, sofri violência doméstica, ela conta quando ela se conheceu, o marido, depois ela volta e conta a última briga, depois ela volta para a primeira briga, depois ela vai, e o aluno ficava, sim, mas a senhora, afinal, fez a ocorrência ou não fez? E a senhora deu entrada no divórcio, mas desculpa, só recapitular, a senhora fez o quê? E aí a mulher ficava depois reclamando, olha, ele não quer me ouvir. Tentando objetivar a narrativa da vítima. E ela dizia, olha, ele não quer me ouvir, ele não tem paciência para me ouvir. Porque, de fato, isso envolve todo um processo de você escutar aquela pessoa. Se você não ter escuta, você não vai conseguir absorver essas informações. Estupro conjugal, por exemplo, é uma coisa muito difícil de você interpretar. E narrar também, né? Como é que você colocar isso dentro de uma petição? Sem falar assim, que a petição, ela tem, né, sou professor de prática também, sim. Então você ensina o quê? Objetividade ao máximo. Sim. Ok, para alguns casos. Está falando aí de um outro setor, né, de uma outra coisa totalmente diferente. Traduzir com objetividade um caso de estupro conjugal, como é que você explica esse contexto para um juiz, né? Não é isso? Sim. E assim, quando ela vai te procurar, em regra, ela vai te procurar para o divórcio, para separação, solução união estável. Só numa escuta muito afiada que você vai descobrindo que aquela mulher sofre estupro conjugal. Até por dificilmente ela vai chegar, ela vai dizer, olha, eu sou estuprada pelo meu marido. Vai dizer, eu quero terminar a relação. Acontece de uma pessoa chegar, por exemplo, uma situação de divórcio, né? Ela chega, olha, quero me divorciar, não quero mais. E durante a narrativa, a pessoa identificar que ali tem muito mais do que o divórcio, tem a violência, e ter que explicar para a pessoa que ela tem um outro direito aí, que não é apenas se divorciar, mas se defender numa situação que ela não está nem vendo. Sim, é o mais comum. Por isso que, assim, eu sou professora de prática penal, ministro do processo penal, né, penal, mas a minha advocacia, ela vai ali entre o criminal e o civil família, porque eu trabalho nesses casos de violência, né, o dano, né,
E aí eu sempre estou trafegando ali pelas duas áreas, porque é muito comum, eu sempre digo, inclusive quando dou formações para juízes, na área da família, defensores, etc., que essas áreas precisam dialogar mais, porque você faz uma formação que é aquela, é muito comum, né? Aquela familista mais tradicional. Aí você vê um caso de divórcio, você acha que a única discussão ali é a partilha. E você não percebe as nuances daquela relação e as múltiplas violências ali. A violência patrimonial, a violência psicológica, a violência moral. Então, assim, só você tendo preparação, tendo uma escuta, para você compreender. Eu tenho trabalhado isso, inclusive agora no Sejusc, com o pessoal do Sejusc, nas mediações. É muito comum ouvir em momentos de mediação, porque aí essas demandas de família, por exemplo, de pensão, vão parar no Sejusc, e aí quando chega no Sejusc, você, pelo relato, você percebe que há uma relação de violência ali. Então, é uma coisa que, inclusive, eu tenho refletido e tenho conversado para criar protocolos dentro do próprio Sejusc para situações como essa, né? Então, a nossa formação, em regra, a gente tem dificuldade de pensar, de escutar, e também, assim, de construir soluções com a pessoa, né? Porque às vezes a gente tem uma formação que é muito autocentrada e muito egóica, muito arrogante, né? O direito se acha, o advogado se acha, a advogada. Então a pessoa vem com um caso, a gente fala, olha, você tem que fazer ABC. Mas assim, nesses casos, em regra, envolve você conversar com a pessoa. Eu sempre oriento meus alunos e alunos. Construir soluções com ela. Olha, você tem a possibilidade A, B, C. Mas reflita, veja o que você acha melhor, a partir das condições dela, né? Então, às vezes e agora, assim, tem pessoas que acabam sendo bem empolgadas com esse direito antidiscriminatório, a formação feminista, e às vezes alunas me ligam de outros lugares, e dizem assim, olha, professora, me ajude, eu atendi um caso, uma mulher que está sofrendo, está sendo ameaçada, alguma coisa assim, aí eu olhei nos olhos dela, falei para ela, não te preocupe, eu vou te ajudar, confia em mim, eu segurarei a tua mão, e agora eu não sei o que fazer. Eu falei, você fez errado também. Não pode prometer para a pessoa que você não vai cumprir. Aí a mulher está fugida, está escondida, aí eu falei, e aí, você vai esconder ela na sua casa? Você vai sustentar até quando essa relação? A gente tem que ter uma relação honesta com as pessoas. Não vou inventar para a pessoa que eu vou salvar a vida dela, que eu vou resolver o problema, quando eu não vou conseguir, eu não posso prometer isso para a pessoa. Então tem que dizer, olha, é possível fazer ABC, o processo vai demorar tanto tempo, o que você vai fazer até lá? Pense. Então, olha, eu tenho medo do que ele pode fazer se eu fizer tal coisa. Avalie. O que eu posso lhe proteger, para lhe proteger é fazer ABC. Também não posso dizer que com certeza vai dar certo, mas a gente pode tentar isso para a pessoa ver também, a partir da realidade dela, o que é possível fazer. Então a gente tem trabalhado nesse sentido de estratégias também. Por exemplo, hoje com as vítimas a gente constrói planos de segurança para que elas possam escrever, por exemplo, aquelas situações onde ela diz assim, eu não consigo me separar hoje. E tá tudo bem, é uma decisão que é dela. E muitas vezes a mulher é julgada por isso. Ai, como mulher burra, a mulher gosta de apanhar. Não, às vezes ela está pensando no cálculo da vida dela, como é que ela vai fazer para separar? Sim. Então, olha, hoje eu não vou conseguir porque eu não tenho para onde ir, simplesmente. Mas eu já sei, estou arrumando um dinheiro aqui. Mas já tem uma orientação jurídica ali a ser passada para a pessoa. Vou pensar o que eu vou fazer, o que eu faço com os meus filhos, para onde que casa que eu vou. Então ela está raciocinando, calculando. Aquela mulher que poderia passar mais 5 anos numa situação de violência, com uma boa orientação, ela se planeja para daqui a 6 meses. Pronto, né? E aí a gente cria planos. Olha, então tudo bem, a senhora não consegue, ok. Mas vamos pensar, a gente elaborar junto com ela um plano, como é que ela vai construir a saída dessa relação, né? A gente lançou recentemente também uma cartilha que, e aí já pega uma outra área que eu também não tinha formação, e aí a violência é uma área tão ampla que me convida a discutir coisas que eu não tinha a menor ideia. Porque o direito do trabalho, por exemplo, era uma, porque eu comecei a atender um monte de casos de assédio no trabalho, e eu ficava, meu Deus, eu sou péssimo em direito do trabalho, e aí tive que aprender um pouco. E aí, mais recentemente, também a gente passou a atender alguns casos que envolviam direito urbanístico, que são mulheres em situação de violência e que é muito comum em Belém. Daí eu comecei a estudar, né? Belém, boa parte das mulheres, boa parte das pessoas não tem a escritura do imóvel, né? Vivem em situação de posse. Sim. E aí muitas mulheres vinham e aí começavam a querer relato. Olha, eu moro nos fundos da casa do meu marido, da casa da minha sogra, ou na parte de cima, e meu marido
diz que se a gente separar fica tudo para ele, etc. Como é que faz? E aí eu fui ver que muitos advogados e advogadas tratam isso assim, olha, não tem nada que possa ser feito, querida, propriedade, né? Então, se for, não dá para fazer partilha, Pega o direito porque é posse, civil ali e dá a solução. pega o direito civil ali, estrito senso, acabou, desculpa, não tem nada que possa ser feito. E aí a gente via nos processos elas relatando muito isso continua rotineiramente. E aí a gente fez um grupo de trabalho com professoras de direito urbanístico, a Clínica Direito à Cidade, e a gente elaborou uma cartilha para pensar saídas a partir do direito de posse. Então, por exemplo, discutir direito de laje, uma coisa que eu nem sabia que existia. Interessante. O desmembramento do imóvel. Então, é possível você hoje fazer o desmembramento do imóvel. Então, olha, a parte de cima fica com a mulher, a parte de baixo com a mãe, ou então o desmembramento dos fundos fica aqui, né? Ou então o direito do chagão, né? Essas coisas também, a reparação de dano, mesmo em casos que envolvem a partilha, por exemplo, ele é pobre, ele não tem como pagar dano moral. Ok, mas que tal na ação de divórcio a gente pedir a reparação do dano pela violência e aí o que seria a partilha de bens fica a casa para ela. Então pensar estratégias jurídicas para esses casos, porque não dá para o advogado simplesmente dizer não tem nada que possa ser feito, alguma coisa tem que ser feita, né? E para uma realidade que é tão comum. Eu sempre digo que os alunos às vezes na faculdade eles aprendem sei lá, holding, blindagem patrimonial, eles aprendem para advogar para rico. Mas na vida real eles vão advogar para pobre, porque a maior parte da população parece ser pobre. E aí, como é que você faz? Porque essas pessoas não têm escritura, vão te chegar contigo, olha, tá aqui a escritura do imóvel, a certidão A, B, C, não, vão te chegar assim, ela mora no quartinho da casa da avó, mora nos fundos, mora assim, mora aqui, uma casa que ela tem um recibo de compra e venda borrado, o que tu vai fazer? Vai dizer eu não sei? Alguma coisa tu tem que fazer. E aí acho que a gente tem que começar também a ampliar o nosso conhecimento para essas outras áreas para que a gente possa oferecer uma prestação devida, né? E essa clínica, hoje, ela atua então com violência em sentido amplo, né? Pode ser mulher, pode ser policial, mas hoje a experiência de vocês, quem recorre à clínica, denunciando casos de violência, está mais centralizado aonde? Na mulher, na violência policial, na violência patrimonial, LGBTQIA+. Sim. Quando eu comecei a atender, eu atendia mulheres, era violência contra mulher. Aí, ao longo dos anos, eu fui ampliando, ficou uma clínica de violência, mas eu continuo atendendo, quase todas são mulheres. 90% dos casos são mulheres. Mas assim, a gente tem meninas, tem adultas e jovens também, meninas que sofreram violência sexual, a gente tem alguns casos. E a gente tem violências diversas. Lesbofobia, por exemplo, mulheres lésbicas que sofreram alguma forma de violência, que também é muito comum no âmbito do inventário, a família que quer excluir aquela mulher de alguma forma porque ela é lésbica, transfobia, que é muito comum em espaços diferentes também, cartório, no banco, na própria família. Enfim, a gente tem... Nosso público quase todos são mulheres, mas a gente não trabalha só com violência conjugal. Né? A gente trabalha com múltiplas formas de violência. Mulheres idosas, que sofreram alguma violência que é muito comum também por parte da família, né? Ela vai ficando idosa, a família começa a ficar com dinheiro e né, violência patrimonial. Então a gente trabalha com esses casos. A gente fez uma cartilha também que a gente atendeu alguns casos que eram de mulheres com deficiência, que também relatavam a dificuldade de assistência na rede. Então a gente atendeu uma mulher surda, por exemplo, que ela foi na delegacia, ela foi em vários órgãos e ela não conseguiu nenhum intérprete, ela não conseguia fazer a ocorrência dela. E aí a gente atendeu alguns casos, a gente elaborou, fez algumas oficinas, grupos de trabalho, a gente fez uma cartilha orientando o atendimento em casos de violência contra pessoas com deficiência. E essa experiência, Luana, lá da clínica de vocês, ela de alguma forma dialoga com o poder público para servir de subsídio, dar elementos para a criação de políticas públicas? Sim, a gente está sempre em diálogo, assim, né? Então, a gente elabora muitas cartilhas, a gente elabora propostas de projetos de lei, de protocolos. Então, por exemplo, no caso do feminicídio, que eu comentei que a gente atuou em alguns casos, existe um documento, as Diretrizes Nacionais de Enfrentamento ao Feminicídio, que foram elaboradas no final do governo Dilma. E as diretrizes dizem que cada estado deveria ter um documento estadual, um protocolo estadual. E a gente elaborou uma proposta de documento, apresentou para o governo do estado, que acabou não levando adiante, mas a gente fez. Inclusive para a própria universidade, né? Começando
o trabalho dentro de casa, digamos assim, na UFPA, a gente atendeu alguns casos de assédio dentro da universidade, e aí, com base nisso, a gente propôs para a universidade uma resolução, foi aprovada, foi feita junto com outros órgãos também, que é a Resolução Antidiscriminação da UFPA, que é uma das mais avançadas do ambiente universitário. A gente está agora no processo para ver se aprova um código de ética interno para estudantes também. Então, a gente tenta também elaborar propostas. E agora a gente tem trabalhado muito na formação dos magistrados e magistradas, de promotores e promotoras, por causa do protocolo do CNJ, né? Foi lançado o protocolo com julgamento com perspectiva de gênero. Sim. E a ideia é a gente também estimular isso, de como vocês têm esse diálogo da clínica para compartilhar essa experiência de vocês, né, no acolhimento, né, dessas pessoas vítimas de violência com o Poder Judiciário para passar essa experiência também? Sim, a gente tem feito um diálogo muito bom com o Ministério Público, com o Judiciário. O Ministério Público, a gente lançou recentemente uma cartilha sobre violência nas escolas, que a gente atendeu alguns casos também de violência nas redes sociais. E aí tem a ver com esse contexto eleitoral também. E aí a gente fez uma cartilha para a gente compartilhar em escolas também, como é que acontece quando um adolescente atinge o outro, e a nossa ideia é fazer esse diálogo nas escolas. Com o Judiciário, a gente tem feito essas formações. Eu participei de uma formação da Escola da Magistratura de São Paulo, agora, semana passada, teve um curso na Escola de Magistratura aqui, e daqui a 2 semanas eu vou dar na Escola de Magistratura do Rio Grande do Sul. Então a ideia é que a gente também esteja fazendo formações, até porque, por causa do protocolo do CNJ, né, com perspectiva de gênero, que agora tem uma resolução que obriga os magistrados Sim. e magistradas a terem aulas sobre o protocolo. E também, recentemente, tivemos as recomendações da CEDAW, que é o Comitê de Monitoramento da CEDAW, que é a Convenção de Enfrentamento à Discriminação contra a Mulher, e o Brasil recebeu recente um relatório. E tem vários aspectos que são importantes serem discutidos, inclusive na dimensão do acesso à justiça. Então a gente tem trabalhado isso também com a magistratura, a gente vai dar um curso também com o Ministério Público. Então a ideia é que a gente também compartilhe essas experiências, digamos assim, do outro lado do balcão, de quem Sim. atende essas mulheres, de quem advoga para essas mulheres, para essas pessoas, com as pessoas que estão ali, né, julgando esses processos, né? Então, com a Defensoria também a gente tem uma parceria constante, então a ideia é a gente estar ajudando nesse processo também de enfrentamento à violência. Maravilha. Doutora Luana, muitíssimo obrigado, parabéns por essa experiência, por compartilhar essa experiência com a gente. A Clínica de Atenção à Violência está funcionando na UFPA, correto? Sim. Qual o horário dela de atendimento? A gente atende toda sexta-feira, gratuitamente, de 8 ao meio-dia. Então, qualquer pessoa que chegar, demanda livre. Qualquer pessoa que chegar, a gente atende. Parabéns por esse trabalho. Obrigado por dividir essa experiência com a sociedade aqui no nosso canal Justiça Amazônia. Seja bem-vinda novamente e já fique convidada para a gente explorar um pouco mais esse assunto, da sua experiência, não só ali na clínica, mas também da sua experiência na advocacia em defesa da mulher, daqueles que mais precisam. Muito obrigada. Parabéns pelo programa, pela iniciativa e contem comigo. Encerrando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia, meu agradecimento aqui à Dupla Comunicação na pessoa do Giovanni e da Raquel. Até a próxima.